Grande prazer falar com o Luiz Nunes da Forcus, Heloísa Cruz da Stoxys. Bem legal esse bate-papo. A gente já falou algumas vezes aqui, fizemos uma live com a Elo no mês retrasado, eu acho. Com o Luiz a gente já fala também há bastante tempo. A gente acompanha na Carteira Z os fundos, tanto da Stoxys quanto da Forcus, né? O da Stoxys virou fundo há pouco tempo, já era clube desde 2014, então quero pedir para o pessoal já compartilhando essa live, já são mais de 600 pessoas ao mesmo tempo agora nos dois canais da Carteira Z e do Dica de hoje. E sem mais delongas aqui, começando, Elo e Luiz, eu acho que dispensa apresentações vocês, que são bem famosos nacionalmente, internacionalmente, mas eu queria que vocês falassem já nesse início um pouco eu falei com todos os gestores aqui desde ontem, para falar um pouco da retrospectiva de 2021. Obviamente, um fundo de longo prazo, um fundo de renda variável, não se baseia por 12 meses, mas sempre no final do ano a gente tem aquela retrospectiva, o que poderia fazer melhor, o que poderia fazer pior, enfim, se vocês pudessem traçar esse panorama de 2021 para a gente, se puder, quem quiser começar aí, Luiz e Elô, boa tarde. Vai lá, mama. E aí? Olá, meus queridos, tudo bom? Bom estar aqui com vocês, sol na cara, como vocês podem perceber, tá um churrasco lá em cima, então eu tô aqui no escritório do meu marido, não estava preparada para isso, então segue com sol na cara mesmo. Prazer estar aqui com vocês, o meu querido Luiz, Rafa ficou me devendo uma visita da última vez que teve a São Paulo, mas ele da próxima dá um pulinho nas Maldivas, mas é um prazer estar aqui com vocês. Você começa? Eu começo? Você decide. Você que manda, as damas primeiro. Tá bom, então, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, assim, eu lembro dos últimos, eu falei, vai chegar a minha vez, então é legal que chegou. E esse ano foi, assim, foi um ano, começa muito especial, assim, a história toda do fundo, que eu não tinha previsão de abrir, e de repente ele vira um fundo, e aí eu entrei com o fundo, então quem não conseguiu olhar as cotas com o histórico todo, eu entro no ano com já 10% de alta no fundo, né? Então você olha aquela frustração, né? Porque, putz, minhas teses andaram, e foi um ano que começa muito bem, assim, as coisas começam a dar certo, a história do fim da pandemia, e aí as coisas vão seguindo com uma carinha muito boa, mas chega no meio do ano, aí você teve a discussão toda de taxa de juros, enfim, que eu confesso, e até quem me acompanha nas redes sociais, eu falei, gente, é muito barulho, assim, presta atenção nas empresas, as empresas continuam rodando muito bem, enfim. E realmente, assim, eu continuo com a cabeça de que a taxa de juros nunca foi 2 para mim, tá? Então, para explicar claramente, assim, eu trabalho com uma taxa de desconto de 15%. 15% para o acionista seria o equivalente a uma taxa de juros na casa de uns 10%. Então, eu trabalho assim faz muitos anos, eu continuo trabalhando assim, e a não ser que eu veja que realmente alguma coisa mudou de verdade e não na volatilidade, esse é o meu número. Então, no final das contas, você teve um estresse na taxa de juros que não necessariamente se refletiu num estresse na economia. Então, como é que eu testo isso? Eu vou falando com as empresas e eu vou percebendo que, olha, não sentimos muita desaceleração. Se eu disser que ainda estão falando isso, tem empresa que vira e fala assim, Elô, a gente parou de crescer no ritmo que estava crescendo, não encolheu. Mas, assim, então, mas empresa muito ligada a e-commerce também. Então, assim, fica aquela sensação de um ano com muito mais volatilidade do que deveria. E aí a gente brinca, né? Volatilidade é vida. Assim, a gente sofreu bem. Então, o fundo chegou a cair mais de 30%. A gente, dezembro, está recuperando. Novembro, putz, começou bem, devolveu. E assim, e como é que... E fecha com essa carinha, assim, obviamente, abaixo de onde ele esteve, mas com uma carinha de que, assim, acho que ficou para o ano que vem. Muita coisa ficou para o ano que vem. Mas a alegria de olhar, e diferente do que muita gente tem falado, assim, eu realmente olho e falo, foi ruim, é ruim perder dinheiro, Mas, assim, a percepção que eu tenho é que, diferente das outras crises, né, então, quando você fala as crises que eu vivi, 2008, por exemplo, que era o fim do capitalismo, ou 2015, que era aquela história do fim do Brasil, eu acho que essa crise, assim, ela foi muito mais forjada, uma crise do mercado financeiro em si, não uma crise do país. Então, fica com esse fim de ano, assim, obviamente que não é como a gente gostaria, mas com a cabecinha de que ficou muita coisa para andar para o ano que vem. E eu acho que a eleição, assim, eu não estou esperando uma eleição tão tensa quanto eu esperava nas últimas. Acho que essa é a minha cabeça.
Boa, manda bala, Luizão. Boa tarde, Zata, obrigado pelo convite. Boa tarde, Mama. Faz tempo que a gente não se fala, né? E, primeiramente, aí, ótimo dia. Max Verstappen, campeão sem lacração. Então, acho que a gente já começa melhor. Acompanhou lá, né? Mostrou ali, né, que só termina quando acaba. E aí, cara, assim, é o seguinte, esse ano tem sido o ano mais difícil da Fortus, tá? Isso reforça um pouquinho algo que eu sempre digo, que é melhor do que ter Fortus, é ter Fortus também. Então, quando você pega fundos que às vezes tem um desempenho bem similar e positivo, isso acontece em momentos diferentes, né? Acho que a Fortus e o Stocks têm uma complementariedade tão grande, porque a Elo é assim, super value oriented, né? E super longo prazo e tudo mais, e a gente tem um pouco mais de uma pegada top-down, né? Então acaba utilizando um pouco mais dos insumos macroeconômicos. E aí a gente pode falar um pouquinho mais do que aconteceu, né? A gente chegou aí, tá subindo quase 20 no ano, a gente tá caindo 20 agora. Então, a gente tá caindo perto de 20, a bolsa caindo perto de 10. E essa é a primeira falácia do mercado, né? É óbvio, né? Aqui a gente não tá para dar desculpa de nada. A gente tem que bater o Ibovespa, a gente escolheu o Ibovespa como benchmark, e esse é o nosso benchmark, isso tem que bater. Dito isso, tem uma grande falácia aí que a bolsa está caindo 10%. O que está caindo 10% é o índice, que é ali os 10 maiores ações da bolsa, as 7 maiores ações da bolsa. O resto, né, a bolsa de valores, não o índice, tem aí, vamos pegar Magazine Luiza, né, um papel super que tem um market cap grande, uma liquidez grande, caindo em mais de 50% no ano. O setor de educação caindo mais de 50%. Todos os papéis, né, que se desempenharam muito bem nos últimos anos, que são papéis que têm uma característica de múltiplo um pouquinho mais esticado. Eu tenho até vergonha de falar de múltiplo na frente da Elo aqui, que é faixa branca 1 grau e ela é faixa vermelha nisso aí. Mas assim, eles acabaram sofrendo muito, né? Os juros longos subiram e isso fez com que esse setor, né, que demanda um pouco mais de financiamento, sofresse muito. A gente teve um erro de timing. A gente imaginava que esse derretimento do setor que demanda mais financiamento, o setor de múltiplos mais esticados, ele viria junto com uma queda do Nasdaq, né, que viria de uma alta de juros futuros americanos. Acabou que a queda brasileira veio 3, 4 meses atrás, e agora a gente começou a ver nessa semana, né, um enfraquecimento maior desse mesmo setor nos Estados Unidos, que isso tudo é uma consequência do fenômeno global de inflação, e o pessoal gosta muito de atribuir inflação a isso ou aquilo. Inflação é um agregado de um monte de motivos, né? Tanto como quebra de cadeia produtiva por causa do Covid ou não, também uma impressão de dinheiro insana que aconteceu nos últimos, desde 2008, né? E a agenda ESG, né? Assim, eu acho que vou tomar um pouco de cuidado para falar disso, acho que o pessoal se ofende um pouco, mas obviamente, eu, a Elo e todo mundo que investe, o Zata, a gente é obviamente fazer as coisas do jeito certo para o ambiente, para a governança, para a sustentabilidade, para as pessoas, mas tem que fazer do jeito certo, né? Não dá para, não vai ter mais energia de carvão e acabou, corta. Aí não falta energia, né? Porque assim, o ESG, né, Environmental, Social e Governance, né? Você vai no environmental, no ambiente, e aí, não pode mais fazer buraco para tirar aço, para fazer minério de ferro, para fazer casa, porque é contra o meio ambiente. Legal, acho que tem que substituir sim, mas se você não tirou o minério para fazer o aço, a casa sobe 200% e as pessoas não têm onde morar. Se você não consegue utilizar energia de uma matriz que não é tão limpa, que obviamente você tem que substituir por uma matriz mais limpa, mas tem que fazer isso num tempo razoável, né? Não dá para simplesmente desligar uma e ligar a outra.
a energia sobe demais, as pessoas não têm acesso à energia, a vida das pessoas ficou muito pior. Enfim, tem uma componente inflacionária muito grande, porque a verdade é que as pessoas não se importam, as pessoas não estão nem aí para as outras, né? Só querem saber de falar, né? Algumas pessoas, só querem saber de falar e ter um discurso bonito, dizer que eu sou ISD, ISD normalmente na casa dos outros, né? Não na própria casa. E, pô, isso arrebenta a vida de muita gente. Então, sim, tem que melhorar, sim, a gente tem que ter um consumo consciente, sim, a gente tem que tirar as fontes de energia que são prejudiciais ao mundo, mas você tem que lembrar que tem gente morando no mundo, isso tem que ser feito numa escala, de uma maneira ordenada, pensada, para que as coisas continuem funcionando, né? Se a sua casa não está muito legal, você vai reformando ela cômodo a cômodo, você não manda demolir a casa, fica sem ter onde morar para construir outra. Então, acho que isso aí um pouquinho do resumo do que está acontecendo aí nos últimos meses. Boa. O Luiz comentou sobre uma perspectiva macro aí, como o Fork faz muito bem essa análise top-down, né, que é do macro para o micro. E uma curiosidade que eu tenho com relação a você, Lu, o fundo aí já está rodando há alguns meses, né? O clube já existe desde 2014, como a gente falou. E eu queria passar a bola para você para falar sobre o que você comenta sobre benchmark, né? Você fala assim, eu não me preocupo muito com benchmark, o benchmark do fundo é o Ibovespa, mas eu já tive meses de IBOV mais 20% e meses de IBOV menos 10%, menos 15%. E o que eu queria perguntar nesse momento é do fator comportamental da Elo, da diferença notória entre um clube e um fundo aberto, tá? Até da pressão mesmo, porque você tem que prestar mais esclarecimentos, tem uma pressão maior também por ser um fundo aberto. O fundo ele rende muito bem em 2021, obviamente, mas todo fundo, por melhor que seja, mesmo o melhor fundo da história, ele em janelas curtas toma porrada e é natural, normal e até saudável para que as assimetrias sejam encontradas naquela vala ali, né? Então, essa exposição maior da Elo, do fundo, não sendo mais clube, de que forma afeta o seu psicológico, você? Isso mudou alguma coisa? Fala para a gente sobre essa perspectiva. O mouse. Vamos lá. Assim, acho que a primeira coisa é que eu achei que fosse mudar mais do que realmente mudou. Assim, eu sonhei em não mudar nada, eu sonhei em ter o clube igualzinho ao fundo. A verdade é com a cabeça igual, né? Então, obviamente, e mesmo que eu continuasse como clube, eu tinha algumas metas pessoais e uma delas é que, assim, que numa queda forte da bolsa, eu caísse menos proporcionalmente. Geralmente, eu performo muito bem nas altas e com o mercado de lado eu vou bem, mas nas quedas eu acabo sofrendo mais. Em média, 2 vezes o que a bolsa cai no total. Então, é pesado para um fundo aberto. E assim, esse é uma meta pessoal, porque assim, já foi mais e eu estou trabalhando para ser cada vez menos, então entender o que eu posso fazer sem mudar a minha estratégia para alta é garantir a minha estratégia na queda. Acho que isso é um pouco da minha cabeça, assim, eu tenho muita sorte, eu falo que eu tenho os melhores cotistas do mundo, por uma série de motivos, porque o meu fundo é um fundo de uma pessoa só, então as pessoas... Hoje eu encontro um amigo meu na igreja que ele é alocador. Ele fala, você sabe que eu não posso investir no fundo porque só tem uma regra. E eu entendo. Então, o que acontece é que acaba que o meu cotista médio é uma pessoa que já me acompanha há algum tempo nas redes sociais. Obviamente, por um fundo de uma pessoa só, eu tenho uma estratégia caso eu morra, tá bom? Então, a estratégia é super bem interessada. E todo mundo que eu conto, os atalhos já ouviu essa história, no final vai dar certo. Mas, assim... Eu tento enxergar um pouco como é que eu vou fazer. Se eu disser que é tudo igual, eu não consegui. Nesse momento, por exemplo, o meu fundo está 100% comprado, líquido. Se fosse um fundo do eu sozinha, talvez eu já tivesse 110%, 115%. Mas, assim, de alguma maneira eu entendo que isso traz um risco a mais e que eu tenho condições de me esforçar e trabalhar para ter uma rentabilidade tipo, que seja muito legal se a gente pegar um mercado de muita alta. Então, eu tenho várias ações com mais de 200% de upside na carteira. E, ao mesmo tempo, eu fico aqui em paz, olhando a carteira, tipo, 100% comprada. Acho que a grande diferença é essa. Fora isso, assim, eu preciso falar que, por ter os melhores cotistas do mundo, eu não tive cobrança. O fundo chegou a cair 30%, tá? Então, foi um ano que esteve muito bem. Então, o fundo chegou a subir 60% lá no meio do ano.
E ele apanhou, então eu tive, obviamente, algumas perguntas assim, alguns amigos que colocaram, Elô, tô perdendo aqui 25, eu recebi esse WhatsApp, o que eu faço? Eu explico com calma, mas eu não tive quase reclamação, só que eu tinha uma regra para mim, que é quem ganha, ganha, quem perde, explica. Então eu não escrevo cartinha, eu acho que o meu tempo é mais bem aproveitado. Por exemplo, semana passada eu tive uma visita operacional que foi muito legal, então é uma ação nova que vocês vão ver eventualmente na minha carteira, mas assim... Então, eu tenho que me explicar. Então, assim, eu não senti cobrança, eu não tive praticamente resgate, assim, acho que foi, tipo, sei lá, 1% do fundo, que é muito pouco, mas eu tenho sentido muito, assim, que eu tenho o dever de estar explicando. E nesse cenário, foi um pouco do que eu falei no começo, assim, eu estou absolutamente confortável com a carteira. Eu tenho uma carteira que, de novo, né, eu não me diferencio olhando o macro, então a minha carteira, assim, eu tenho um monte de convicções políticas, mas minha carteira não tem muita política envolvida. Mas, e olhando o micro das minhas empresas especialmente, aí eu posso até falar, por exemplo, assim, Para anunciou essa semana um aumento no CAPEX. Ela vai investir mais porque tem muito mais oportunidade de negócio do que ela imaginava da última vez que ela falou sobre o CAPEX, isso faz uns meses, né? Sobre o CAPEX para 2022. Então, a minha cabeça continua sendo essa, assim. No micro, eu estou em empresas que elas dependem menos do país e bem e muito mais de dinâmicas próprias. Então, empresa que tem 1, 2, 3% de market share num negócio que está só começando. E aí, no macro, eu acho que as coisas, elas parecem estar piores do que elas efetivamente devam estar. E aí, de resto, assim, eu concordo com o Luiz em tudo, assim, a gente conversa bastante e, assim, e é a mesma cabeça. Eu acho que o mundo está um pouco perdido como um todo, então eu tento não estar onde eu dependo da opinião do mundo e tento focar no que depende só da própria execução das empresas. Boa, muito bom. A gente tem falado com gestores ontem e hoje, principalmente, a Carteira Z fala com gestores praticamente todos os dias, e há um consenso. Obviamente a gente tem que ter um pouco de cuidado com o consenso, né? Todo mundo sabe disso, só que talvez consenso entre pessoas, gestores fora da média, seja um pouquinho diferente essa perspectiva. Então eu queria passar a bola para o Luizão, falando um pouco da performance recente do Forcus, tá? Um fundo que bate o Ibovespa todo ano, esse ano está perdendo ali o dobro, mas vocês falaram na última carta, Luizão, que os papéis de menor peso do Ibovespa continuaram a performar abaixo da média, a gente viu isso, e o fundo, como tem papéis desse perfil, acabou também performando mal. E nessa última carta também, no que vocês escrevem lá no site, todo mundo pode acompanhar, vocês acreditavam né, que o fim do ciclo do aperto monetário por parte do Banco Central, ele vai acontecer antes das expectativas do mercado, o que pode dar suporte às ações de empresas sensíveis ao ciclo de crédito. E também os preços dos ativos locais pareciam a vocês muito atrativos. Como eu falei aqui, que eu falei com várias gestoras, isso aqui entra no consensual, tá? E atrativo para a situação fiscal do país. Por quê? Aí vocês explicaram, né? Porque essa situação fiscal do país ela tem se mostrado com um desempenho melhor do que o esperado nos últimos meses. E o que eu queria saber de você nesse contexto um pouco mais global? Que você falasse do nível do preço dos ativos, principalmente da carteira de vocês, versus situação macro do país. Não, ótimo. Sobre o que você pontuou aí, exatamente o que eu disse, né? Que o Ibovespa está caindo 10, mas a Bolsa em si tem setores aí que estão apanhando bastante, né? Então foi bem nessa esteira que a gente acabou sofrendo um pouco mais. O que a gente está vendo agora, Zatá, a gente começa a ver um cenário de que a gente tinha, né, uma inflação global funcionando bastante ali, apertando muito. Ao mesmo tempo, o Brasil, que a verdade é assim, né, o que estava acontecendo? O mundo estava, em termos de investimento de juros, como a gente viveu um tempo muito grande com juros zero, inflação negativa, e aí, assim, o pessoal que me acompanha nas redes sociais vê que eu estou reclamando aí do nível de inflação local há mais de um ano já. E aumentar juros num cenário que todo mundo está com juro muito baixo é igual a delação premiada, né? Quem aumenta primeiro leva tudo. Porque imagina, você vai fazer uma delação premiada, se você for o primeiro, você consegue fazer um acordo muito melhor, porque você vai contar coisas que ninguém sabe. Se você for o último a fazer a delação premiada, todo mundo já sabe tudo, ninguém vai te dar nada. Então, o país que subisse juros antes, né? Eu acho tanto que
lá atrás, quando a gente estava cortando o juro de 4 para 2, a gente deveria ter puxado o juro, tá? A gente conseguiria fazer com que tivesse uma entrada de dinheiro relevante no Brasil. O que atrapalhou mais o Brasil, né? Obviamente o Banco Central errou de 4 para 2, né? Também isso é muito claro e não estou falando de engenheiro de obra pronta, eu reclamei disso nos últimos 12 meses aí, e a gente é bem macro, né? Então a gente olha isso bem de perto, né? Então, um juro tão baixo, o principal problema não foi só a inflação, o principal problema foi o câmbio, né? Ele fica chicoteando, parece ali uma fio desencapado, e com o câmbio chicoteando tanto, o que acontece? O principal, o gringo não entra no Brasil. O gringo não tá nem aí se o juro, se o câmbio é 2, 4, 6, 8 ou 10, não faz diferença nenhuma. O gringo ele não quer botar o dinheiro no Brasil a 4, passar 6 meses, o câmbio foi para 8. E não interessa se ele fez um bom investimento que vai render 40%, 50%, ele já perdeu uma infinidade no câmbio. Então, quando o Banco Central começou a subir os juros e acalmou, né, a taxa de câmbio, né, o dólar no Brasil, começou a ter essa entrada de dinheiro mais maciça na economia, e disso aí surge uma nova falácia, né? O pessoal gosta de falar, não, o mercado está comprado, o mercado nunca está comprado, né? Alguém comprou, alguém vendeu, né? Não tem muito... No mercado de derivativo é isso aí que funciona. As ações, você vê lá nos jornais, na mídia, o gringo comprou $1 bilhão e o local vendeu $1 bilhão. Pô, assim, o cara comprou $1 bilhão, outro vendeu $1 bilhão, tudo ok, nem mexeu no preço. Mas isso é uma falácia, porque o gringo, ele compra a ação brasileira de 3 maneiras. Através de ETFs, né, daqueles fundos que representam índices, das ADRs, BDRs, né, as ações de empresas grandes do Brasil negociadas lá fora, e através das empresas mais líquidas, que são as componentes do índice. Então, no fim das contas, o gringo ele sempre compra onde tem muita liquidez. E a pessoa física, ela saiu da renda fixa nos últimos meses e anos, e foi para ações. E a pessoa física, por ser brasileira, tem um viés regional, tem um viés de função das empresas, acabou comprando muitos papéis os quais não eram componentes do índice. Então a pessoa física vai lá e vende $1 bi de tudo menos o índice, e o gringo compra só o índice. Então tem um descasamento muito grande, por isso que tem essa sustentação, é daí que vem esse problema que eu estou dizendo, que é o Ibovespa não caindo e o resto caindo demais, né? Então, esse é o grande motivo. E aí a gente começa a ver o petróleo, né, arrefecer no mundo. Com o petróleo arrefecendo no mundo, a gente começa a ver uma inflação potencialmente menor, tá? Uma necessidade de juros teoricamente menor, que está errado, tá, na verdade. Porque o Banco Central americano ele se botou num corner que é um negócio muito louco. Então, assim, vou falar um pouquinho de macroeconomia rápido aqui, só para não tentar ser chato no domingo à tarde, mas basicamente o que acontece, né? Quando você vai falar de macroeconomia, a inflação mais saudável que existe é a inflação quando tem um problema de muita demanda e menor oferta, né? Então, todo mundo quer comprar uma coisa, tanto que faz com que esse preço suba. Mas essa não é a única maneira que acontece a inflação. Essa é a melhor maneira. Só que os países mais desenvolvidos, como eles têm uma economia mais funcional, eles são muito acostumados a ter essa dinâmica. Então, se está tendo inflação e o preço está subindo, necessariamente tem aumento de atividade e necessariamente tem redução de desemprego. Tá? É um tripé assim que na cabeça deles está sempre junto. E não está acontecendo isso. Os Estados Unidos está subindo o preço com aumento do desemprego e com queda de atividade. Então, o que acontece? Mais de 50% da população americana tem um pedaço muito relevante da sua poupança em ações, e se ele chegar, se o Banco Central vai lá, não faz nada, a inflação começa a subir. Se ele vai lá e aumenta os juros, que é o que deveria fazer, a bolsa cai. Então, ele vai se entrando num corner, e hoje em dia os Estados Unidos ele é dominado, né, por uma casta política bastante progressista, bastante focada nos movimentos sociais. Então, assim, acaba ficando mais difícil você implementar as estratégias ditas corretas, né, as estratégias as quais fariam com que a economia se ajustasse no longo prazo, porque como é que você vai falar para
batelada de movimento social, enfim, tudo que está acontecendo, e o pessoal querendo perdoar a dívida de estudante, assim, as pessoas acham que você imprime dinheiro e acabou, né? Inacreditável. Então, você vai lá e vai dizer, pô, eu vou subir juros com atividade baixa. Isso aí é totalmente não eleitoreiro. O Biden está com a pior, né? O presidente Biden, que é o presidente Brandon, né, você pode chamar assim, está com a popularidade mais baixa da história dos presidentes americanos. Então, fica muito difícil. Então, o resumo disso é o Banco Central americano deveria subir juros, não vai subir. Quanto menos ele não sobe juros aqui, né, no mercado à vista, a curva futura vai subindo, é isso que derruba as ações de empresas que demandam financiamento. E assim, se você pegar o que está acontecendo, né, o índice Nasdaq está caindo muito pouco, porque ele é muito sustentado pelas empresas muito grandes, mas tem uma série de empresas menores, assim, tem empresas, é corriqueiro achar nesse mercado de internet, empresas que negociam a 50, 70 vezes preço pela receita, não é preço pelo lucro, tá? Então, assim, isso acontece, você vê isso bastante. Então, são empresas que elas têm potencial de cair aí 80% sem nenhum problema. Não precisa mudar muito para essa empresa cair 80% das suas máximas. Então, o resumo de tudo eu acho que os Estados Unidos está num corner muito perigoso, que as ações de empresas de tecnologia americanas tendem a sofrer. Acho que no Brasil esse movimento já aconteceu, então a gente pode ver um cenário que lá fora a bolsa não sobe, né? Principalmente a parte tecnológica, não sobe ou cai, e o Brasil continua subindo, porque a gente está com os juros mais altos e começa a entrar dinheiro aqui, isso começa a resolver uma série de problemas, né? Começa a ajustar as engrenagens, e nessa linha que eu tenho percebido, né? A gente na Forbes tem percebido, o Francisco gestor, o Michel, aqui todo mundo. Eles aumentaram os hedges, né? Aumentaram os hedges contra essa possível queda das ações de tecnologia americanas. Exatamente, tem puts de empresas de tecnologia nos Estados Unidos, mas a gente tem visto que o ciclo de alta aqui deveria ser reduzido, né? Assim, não porque a gente errou para baixo, que a gente é obrigado a errar para cima também. Então, acho que a gente pode estar perto do fim aí, pode ter mais uma pequena alta e deveria acabar, na nossa opinião. Excelente. Muito bom essa perspectiva macro para o pessoal entender, e até o pessoal está falando aqui, 70% das empresas da Nasdaq estão negativos, e é isso aí, pessoal. Elô, eu queria falar com você sobre a seguinte questão. Você fala que, você brinca, né, que é uma analista preguiçosa, e como uma analista preguiçosa, você quer encontrar ações que vão dobrar, triplicar na mão de você, né, na cota do fundo, porque assim você evita de ficar fazendo aquela rotation, né, frequentemente da carteira. Fala um pouco sobre esse viés seu, e se você quiser falar, deve ter nesse patamar da Bolsa, de algumas ações que caíram muito, algumas empresas desse porte, né, que pode se multiplicar por 2, por 3. Se você quiser falar um pouco sobre esse viés seu e também citar alguma empresa. Acho que tem uma brincadeira, né, que o pessoal fala que investir em bolsa deveria ser tão emocionante quanto ver grama crescer, assim, ou ver uma árvore florir. E no final das contas, assim, as coisas, elas em geral, o dinheiro grande, ele está em esperar. Obviamente, eu vejo o Luiz, né, eu sempre falava, tem uma história que em algum momento eu trabalhei no fundo que o Francisco trabalhava, foi por pouco tempo. Mas eu lembro que eu recebi a história de fundo de trading, e assim, aí, tipo, quando eu conversava com as pessoas falavam assim, não, eles sabem fazer isso, tipo, é muito difícil. Então, em geral, a regra, eu faço do jeito fácil, que é comprar coisas boas e esperar. O desafio é como é que você faz para comprar coisas boas do jeito certo, assim. Então, esse ano, por curiosidade, eu tinha short de Natura no dia do resultado. Infelizmente, eu zerei naquele dia, então eu zerei porque eu estava 26. Porque, assim, o preço certo, ele define muito. E aí, a verdade é que as ações, elas tendem a estar mais perto do preço certo quando ninguém gosta do que quando todo mundo gosta. Até alguém comentou Stone, né? Stone é uma empresa que, assim, está lá na minha lista de olhar, porque eu gosto da empresa, eu acho o valuation muito errado. Então, o que eu tento fazer? Eu tento olhar nessa hora, tá? Então, eu vou dar um exemplo, porque, assim, as ações, elas têm um ciclo, né? As que passam por um momento ruim, elas têm um ciclo. Então, acontece alguma coisa, ou a empresa quase quebra, ou a empresa comete um erro grande.
dar um prejuízo grande. Então, vamos falar de Simpar. Simpar eu comprei a maior parte da minha posição quando ela bateu lá R$4, equivalente a R$1 hoje. E aí, o que aconteceu? Eu já conhecia a empresa há muito tempo, eu já tinha uma posiçãozinha pequena. Eu gosto de olhar, eu tô sempre olhando as empresas que o pessoal tá falando mal. E aí, assim, eu olhei e falei, ok, essa empresa entrega, ela está num momento em que o crescimento é muito penoso. Gente, assim como a Amazon está num momento que o crescimento é penoso, assim como o Mercado Livre, que praticamente não tem lucro, ele está num momento de crescimento penoso. Só que o mercado penalizou, diferente dessas outras. Eu até fiz semana passada retrasada, eu fiz um shortzinho de uma brincadeira que a gente fez no curso, eu fiz um shortzinho de Mercado Livre e eu ganhei quase 20%. Então, o que aconteceu? Mas eu já zerei, tá? Eu tenho medo dessas coisas. Mas, assim, então, o que aconteceu? Na hora que eu olhei, assim, o que eu vi? É uma empresa num mercado que ela tinha uma penetração de 1%. Que as empresas ainda fazem a própria logística, elas querem terceirizar porque logística não é core. Ele fazia muito bem. Então, a discussão era, ele ia ganhar dinheiro, ele estava mirando um retorno alto e isso estava não dando certo por aquele momento, ou se aquilo ia dar certo. Então, naquele momento eu olhei e falei, ok, então deixa eu entender, deixa eu fazer conta. Eu falei, putz, nesse preço, tipo, ela negociava abaixo do que... Se ela vendesse todos os caminhões e pagasse as dívidas, sobrava mais dinheiro do que estava negociado em bolsa. Então, nesse momento é um momento fácil. E aí, obviamente, você vai estudando, você vai se aprofundando, você vai se relacionando, você vai conhecendo pessoas, você vai tendo feedback, assim. Eu uso muito o Twitter como feedback para mim. Então, a pessoa entra e fala assim, Elô, eu trabalhei na JSL, gosto disso, não gosto daquilo. Elô, a gente terceirizou para a JSL e eu sou cara de logística, eu estou dando graças a Deus. Então, você vai recebendo os feedbacks e você vai se aprofundando. Então, chega uma hora que você olha e fala assim, por exemplo, a R$70, se eu disser que quando bateu agora esse ano, se eu disser que eu não vendi nada, é mentira. Mas assim, eu olhava ainda um papel que poderia confortavelmente bater lá nos seus R$120. Então, R$120 dá mais ou menos uns R$30, que ainda é mais... Eu não devia ter falado, né? Mas que é mais ou menos o que eu acho que vale a Simpar. Então, assim, a história, se ela realmente ela é líder, ela compra mais barato, o cliente gosta. Então, essas coisas estão acontecendo e ela tem 1% de market share na Vamos, 2% de market share, nem isso, na JSL. Aí ela está fazendo um banco, ela pegou um ex-CEO do Banco do Brasil. Aí ela está trabalhando com concessionária, ela tem uma rede de concessionária, ela foi lá e investiu mais um monte. Aí ela pegou e agora a Onda ESG, ela é uma empresa que roda no diesel, então ela demanda crédito de carbono se ela precisar zerar. E agora ela tem uma empresa de aterro que gera um monte de crédito de carbono. Então, assim, eu olho e eu não me admiraria se daqui a 5 ou 10 anos o mercado concordasse que o Fernando Simões é o melhor empresário do Brasil. Então, assim, a capacidade dele de fazer negócio, de gerar negócio, de ganhar dinheiro. Então, assim, então é isso que eu falo. Então, eu tenho essa posição já faz uns 10 anos, mas ela é grande na minha carteira desde o meio-fim de 2018, né? Ali quando bateu nos lows, assim, aí, tipo, tava o mercado hot, um amigo meu falou, Elô, parece que é fim de lote, eu vou entrar no leilão. Eu falei, eu vou entrar junto com a minha posiçãozinha. E aí foi isso, assim. Então, você pega essas histórias, você pega a própria Ambipar, assim, que também é uma posição bem relevante para mim. A Ambipar está sozinha consolidando o mundo. Só que o mundo é pequeno, então dá para consolidar. E aí ela vai ocupar uma posição que ela vira um monopólio natural. Então, assim, existem essas coisas e, tipo, tem algumas outras na Bolsa, tem algumas que são posições pequenas que eu ainda não falo, mas tem algumas coisas nisso na Bolsa que tem um potencial enorme. E, assim, se isso se destravar, então, assim, quando eu comprei, ela tinha dinheiro para crescer 15% ao ano. Agora ela está crescendo 40%. Por quê? Porque ela cresceu, isso permitiu que o retorno consolidado fosse mais alto, então agora ela gera muito caixa, e ela tem o mercado aceitou pagar um pouco melhor para a ação, então ela consegue chamar mais dinheiro no mercado, ela tem dinheiro para investir no momento em que a maioria do mercado não tem. Então, assim, no final das contas, obviamente que, infelizmente, nem tudo que tem na carteira dá para ser assim, porque às vezes você encontra algumas outras coisas que você vê um potencial para um jogo ali, alguma coisa que vai durar 2, 3 anos na carteira, mas algumas coisas... E eu vou ficar lá enquanto o mercado não pagar. No dia que o mercado pagar e precificar essa empresa que eu enxergo, essa empresa maravilhosa que eu enxergo, é hora de procurar outra. Na verdade, eu já estou sempre procurando outras, encontrando coisas que vão ter potencial. Então, eu tenho vários papéis, só que num momento diferente desse ciclo, que acho que é uma coisa que me favorece, no final das contas. Com certeza, com certeza. Bom, você fala que gosta de papel abandonado no mercado aí, né? Daqui a pouco a gente vai perguntar da ação preferida da Elô para 2022 e para o Luiz também no finalzinho aqui. Mas eu queria atuar no contraponto, tanto do Luiz quanto da Elô, agora,
falando de empresas caras, né? Ao longo desses 2 dias, por exemplo, Magalu, uma empresa que caiu 70%, alguma coisa assim, muita gente defendendo que ela está cara ainda, mesmo caindo isso tudo, né? Setor de varejo, algumas empresas nesse sentido, com as perspectivas alta da taxa de juros, enfim. Eu queria falar um pouco sobre isso de vocês. Você fala, Elô, que é muito difícil alguém ver na carteira da Stoxos ações consideradas caras, né? Essas consensuais do mercado. E quais ações que você acha, por exemplo, que estão com preços irracionais para cima hoje, as muito caras? E até para o Luiz, eu faço a pergunta para ele também, se tem algum setor, por exemplo, que vocês preferem ficar de fora, principalmente nesse momento aí, pré-eleições praticamente, né? Vamos lá. Eu vou entregar algumas que fazem parte da minha carteira de short e algumas que fizeram recentemente. Mas, por exemplo, eu estava na história do short de Mercado Livre. Eu acho o Mercado Livre uma empresa fantástica. Eu sou cliente e, assim, eu queria, dividir mais as minhas compras, porque eu sou contra esse negócio de winner takes all, porque pode acabar com todo o varejo do Brasil, assim. Mas, assim, eu não consigo. Eu preciso de uma coisinha. Esses dias eu comprei um medidor de nível para botar toalheiro em casa. Eu não consigo não olhar direto no Mercado Livre e já comprar lá, entendeu? Então, assim, eu acho fantástico. Só que eu estava conversando com um aluno, que inclusive o Rodrigo, que é um aluno que eu falo sempre, e ele virou e falou assim para mim: Elô, você viu isso aqui? Está precificado que o Mercado Livre vai crescer 100% ao ano, ao longo até 2027. Eu falei assim, cara, para mim, eu virei e falei assim, oba! E aí eu fiquei esperando vir o resultado, veio o crescimento de 67%. É fantástico, mas assim, eu não consigo. Agora, assim, você virar e falar assim, eu consigo segurar um short disso? Não seguro. Eu zerei meu short de VEG, por exemplo, que é um clássico, né? Isso que eu ia perguntar sobre isso. Eu zerei, assim, se você virar e falar assim, Elô, mas você acha que tá no preço agora? Não, eu acho caríssimo. Mas, assim, você olha e fala, você olha e vira e fala assim, cara, eu faço conta, eu sempre faço conta com os alunos, né? E justamente eu quero discutir valuation e a gente discute um pouco trade, mas, assim, VEG não tem um cenário, tésico para ela. Então, assim, ela é uma empresa que cresce dólar mais um pouco. É fantástica a empresa, tecnologia fantástica. Mas ela cresce dólar mais um pouco. Então, se você dolarizar a receita dela, você vai olhar e falar assim, é ok. Não dá para entrar um metaverso na VEG, não, né, Elô? Não dá para entrar um metaverso na VEG? Cara, eu sempre fico pensando nisso, né? Metaverso, criptomoedas. E, assim, a minha conclusão para minha carteira foi o seguinte: na hora que der o caos, as pessoas vão continuar precisando de papel higiênico, de comida, de embalagem. Então, o que eu sei fazer é isso, assim. E se vai ser um ganhozinho sem graça, tá bom, assim. Sem graça, obviamente, não tô falando ganhar CDI, porque eu não sou remunerada para ganhar CDI. Mas, assim, se eu não vou ganhar 100% ao ano, paciência, entendeu? Eu não sei fazer e eu sou muito, muito conservadora, assim. Eu sou, eu não sou muito arrojada nos investimentos. Então, assim, eu acho que tem essas. Aí você pode olhar, por exemplo, a própria Magazine Luiza. Cara, eu achava que estava caro lá atrás, assim. E então você vira e fala, nesse preço eu já não tinha mais ação faz um tempo antes dela subir. Você vira e fala assim, só que a questão é que a expectativa e a história toda é que antigamente o mercado achava... Cara, quando eu entrei no mercado financeiro, o mercado... A Submarino, quando ela se fundiu, ela tinha quase metade do mercado de e-commerce no Brasil. O mercado achava lá atrás que que o business era winner takes all e a Magazine Luiza era esse. E agora o mercado acha que é o Mercado Livre. Então, assim, eu não sei qual que é a resposta. Eu acho que essas são ações que eu olho como setores que eu não acho, varejo. Eu não acho Renner caro. Mas você vira e fala assim, putz, eu acho que vai ter um business transformacional? Eu acho que não. Assim, eu não compro a tese de fim da pandemia. Eu acho que a gente vai viver mais um ano pandêmico aí, então toda essa tese de reabertura, para mim, eu acabo ficando de fora. Fala, Luizão, se puder falar um pouquinho sobre isso, sobre a ação, o setor, você falou um pouquinho do setor de tecnologia americano, mas se tiver alguma composição para agregar mais ainda nesse contexto? Não, sem dúvida. Assim, o Brasil, né, tá com uma sorte, acho que a gente tem pouca sorte, mas se você olhar toda a pauta que está contratado fluxo inflacionário para os próximos semestres, é exatamente a pauta de exportação brasileira, que são os produtos agropecuários, né,
frigoríficos, enfim. Eu acho que o Brasil está super bem posicionado nisso. Por outro lado, vou usar aqui um exemplo, papel e celulose, por exemplo. É um setor super dependente de câmbio. E a gente não acredita que... A gente acredita que o câmbio ele é daqui para baixo. Acho que vamos pular a parte política no domingo à tarde, né? Acho que vamos deixar de lado isso aí. Mas acho que sim, a eleição vai ser muito mais tranquila, na nossa opinião, do que as pessoas estão achando. Não tem nada a ganho, não tem, enfim, mas eu acho que ambos os candidatos basicamente vão se mover ao centro e isso vai dar uma acalmada no mercado. E eu acho que com o câmbio para baixo, o setor, por exemplo, papel e celulose, é um setor que tende a sofrer bastante. Então, esse é o setor que a gente acha menos atraente por motivos macroeconômicos. Vou deixar a parte microeconômica aqui com a Elo, né? A parte do bottom-up, né? Do de baixo para cima com ela. A gente falando aqui do top-down, de cima para baixo. Acho que graças ao potencial valorização da moeda brasileira, né? A desvalorização do dólar, isso tende a enfraquecer e ser um setor menos atraente, esse setor de papel e celulose, sem nenhuma dúvida. E assim, mais ou menos qualquer setor que é muito dependente de dólar, né? Então, a gente chama o setor que depende muito de dólar. Eu acho ruim você ter nos próximos semestres, principalmente nos próximos 2 aí, que isso tende a dar uma acalmada boa no câmbio, e isso aí poderia fazer com que esse setor aí, sua carteira sofresse. Excelente. Eu acho que a gente está chegando daqui a pouco no final, mas eu não poderia deixar de perguntar sobre proteções para 2022. Inclusive, a galera que eu fiz o chat lá, cara, pergunta como é que o fundo vai se proteger para a gente ficar tranquilo. O Luiz acabou de falar que não vai ter tanta preocupação com as eleições como muitas pessoas estão especulando. Porém, né, o Forcus, por exemplo, se protegeu muito bem em 2020. Eu não lembro, a gente fez um estudo dos estoques desde 2014, mas não lembro exatamente como é que foi em março de 2020, mas eu queria entrar nessa composição com vocês dois, se vocês puderem, justamente para falar se vocês serão reativos ou proativos no ano de eleições. A Elo, tem muitos fundos, por exemplo, que eles acabam aumentando um pouco a exposição em caixa para aproveitar oportunidades geradas pela volatilidade, comprando puts, enfim. Fala um pouco sobre a composição de proteção para 2022, se vai ter algo especial para vocês dois. Eu vou falar e eu deixo o Elo fechar. Acho que assim, a nossa principal proteção são nas ações de tecnologia americana. Acho que assim, o principal problema vem lá de fora, vem do juro longo americano abrindo, tá? Acho que um abração pro Thiago, muito legal que você tá aí. Então assim, acho que nossa principal proteção vai ser em relação à bolsa americana, as empresas que têm múltiplos mais esticados lá fora. No Brasil, eu acho que é mais importante falar das proteções. Acho que a gente vai ter um cenário eleitoral mais claro antes da eleição. Então, o pessoal que gosta de opções aí, acho que vai dar para comprar opções, tá? Que vencem antes da eleição, né? Então, são mais baratas. Então, eu acho que o cenário eleitoral ele vai estar muito mais claro. Obviamente, eleição é eleição, mas muito mais claro do que foi 2018. Então, acho que vai demandar menos super proteções para catástrofes, uma vez que o cenário vai ser um pouco mais tranquilo. Então, resumo proteção principal, macroeconomicamente falando, ações de múltiplos maiores, mais esticados lá fora, e no Brasil a gente vai conseguir ter posições vencendo antes das eleições, porque a gente acha que as eleições vão ser um pouquinho mais tranquilas, o pessoal está achando. Excelente, obrigado. Mandar um abraço aí, um parêntese rapidinho para o Thiago Alonso da JHSF aí, que participou ontem no nosso evento e foi sensacional. Um grande abraço, meu amigo. Elo, manda bala. Um abraço para o Thiago também. Vamos lá. Até falando de JHSF, né? Assim, eu protejo o meu fundo. Meu fundo é um fundo que ele opera muito valuation. Eu sempre tenho na minha cabeça que eu tenho que ter ações que, se elas não subirem, que elas vão me remunerar bem em dividendos. Às vezes vai ser um dividendo de curtíssimo prazo e às vezes vai ser um dividendo daqui a 2, 3 anos. Mas, assim, então, você olha, por exemplo, a JHSF, é uma empresa que está negociando hoje com earnings yield na casa de 20%. Tá? O earnings yield é tipo um dividend yield, só que antes da empresa decidir quanto disso realmente vai para o bolso do acionista. Mas, conceitualmente, pode ser tudo, tá? Então, assim, eu olho hoje e eu por perfil, eu posso até vou perguntar para o Luiz como é que faz essa proteção em techs americanas, porque eu também acho que elas estão absurdamente caras e que eu tenho, assim,
ultra convicção de que mesmo que se elas não caírem, elas não deveriam subir mais. Mas assim, então, mas a minha cabeça é muito mais assim, eu me protejo quando eu acho que as coisas estão esticadas. E eu olho hoje a bolsa, e eu tenho falado isso, né? Que eu nos meus 15 anos de carreira, eu nunca vi uma bolsa tão barata num cenário que parece tão tranquilo. Assim, obviamente, eu sei que tem eleição, mas assim, em todos os cenários eu estou trabalhando com uma composição de legislativo muito melhor no próximo ciclo. Então, mesmo que ganhe, assim, eu estou vendo muita gente boa aceitando entrar para a política, muita gente muito capacitada, então, diferente de uns e outros que a gente tem por aí, eu acho que a gente vai ter um legislativo muito mais capaz. Então, em todos os cenários, eu acho que o Brasil ele sai melhor no próximo ciclo, tá? Então, tem muita coisa que, assim, olhando só o trabalho do Tarcísio, muita coisa que ele já endereçou. E, assim, se vocês não lembrarem, antes dessa pandemia, os grandes problemas do Brasil era a corrupção e o custo do Brasil. Então, tem muita coisa endereçada já, coisas que levam 2, 3, 4 anos para você começar a enxergar. Mas, então, eu entro muito animada e, assim, independente de ser o meu candidato ou serem os outros candidatos que ganharem, assim, eu acho que o cenário catástrofe, ele fica mais remoto, tá? O cenário de corrupção. E na minha cabeça eu vou investir muito em proteção quando eu acho que está caro. Então, se vocês olharem o meu fundo, ele começou a cair depois, porque no começo da queda, né, dos 130 mil pontos até os 114 ali, eu estava protegida. O que aconteceu foi que a partir dali eu olhei e falei, ok, agora estamos num valuation super legal, não quero estar protegida porque proteção é caro. Então, eu acabo me protegendo comprando coisas muito baratas. Então, eu tenho muitas empresas que estão já hoje pagando um dividend yield na casa de 10% ou mais, e eu entro provavelmente mais desprotegida. O que acontece é que eu costumo fazer, eu tipicamente estou 100% comprada, então eu não faço caixa. O que pode acontecer se eu achar uma oportunidade muito grande, eu faço caixa num short, né? Então eu faço caixa num short e aumento a minha exposição. Hoje eu estou exposta talvez cerca de 120 short e um pouquinho menos que isso, mas eu poderia um pouco menos, mas a tendência é que agora as coisas andam, eu vou diminuindo os shorts, e aí eu vou fazendo isso sucessivamente. Foi o que eu falei no começo, né? Assim, a minha cabeça hoje, se eu fosse só o meu dinheiro, talvez eu até estivesse começando a estar mais do que 100% exposta. Realmente, porque eu acho que os valuations e as notícias do Newsflow, eles não deveriam ser muito ruins, tá? Acho que agora veio a Omicron, deu um susto em todo mundo, tipo assim, parece que não pegou, e na minha cabeça a gente vai ter mais um ano e pouco de pandemia, então bem ou mal, eu estou posicionado em coisas que não deveriam ser tão afetadas. Excelente, bela posição, a gente corrobora aqui, e eu queria pedir para as pessoas, quase 700 pessoas ao mesmo tempo, para marcar a gente, tirar uma foto aqui, um print, e marcar a gente no Instagram, tanto a Elo, quanto o Luiz, quanto a Carteira Z, quanto o Dica de Hoje ali no Instagram, tá bom? É só dar aquela printada, a audiência está incrível aqui, quase 700 pessoas, e essa pergunta cereja do bolo aqui no final, desde 2019 a gente faz essa edição do Ultimate Value, e a gente pergunta no final, uma brincadeira, né, para o gestor escolher uma ação para 2022. O Luizão, claro que a abordagem é top-down ali, mas se ele quiser falar alguma empresa, não é nenhum compromisso não, mas é só uma brincadeira aí para a gente anotar aqui. Se vocês puderem falar, fala aí, Luiz. Se eu pudesse ter ações, né, na física, né, obviamente eu não tenho, eu faço só investimentos em fundos, eu invisto nos fundos que eu mais acredito, sendo um deles, eu sou cotista da Elo, acho que isso é uma boa diversificação, né? Vou chutar aqui, acho que a JBS está bem posicionada aí para ser a ação de 2022. Boa. Elo? Eu estou aqui com o coração dividido, eu posso falar duas? Pode. Vamos abrir essa sessão para você. No capítulo 3, inciso 19, tem esse adendo. Eu assim, o pessoal está já chutando certo, claramente, né? Eu vou de duas, eu vou de Simpar e de Ambipar, que são essas duas que eu falei, porque assim, o mercado bateu demais, então ela já tinha um upside natural gigante, mas não só isso, né? Elas já apanharam pela taxa de juros, tudo que elas deveriam ter apanhado e muito mais. E ela tem um crescimento muito forte para o ano que vem. Então, acho que são duas empresas que são dessa minha aposta, de que em algum momento o mercado vai enxergá-las como empresas muito premium. Elas são empresas que têm um potencial de crescer acima de 20% por um período bem extenso, assim, por coisa de 7 a 10 anos. Então, você não encontra muitas coisas com essa qualidade e uma qualidade percebida de serviço pelos clientes muito boa também. Então,
Falei duas, desculpa, mas obrigada. Excelente, tudo bem, tranquilo. Bom, queria agradecer bastante vocês aí, Luiz, Elô, em pleno domingo à tarde aqui, quase 700 pessoas acompanhando ao mesmo tempo essa aula de vocês, e parabéns, principalmente pelo que vocês têm feito no mercado, não somente como gestores, mas também, por que não, como educadores financeiros aí, trazendo essa consciência psicológica e comportamental para que o investidor possa investir cada vez de forma mais correta, embasada e com viés de longo prazo, que é o que realmente dá resultado. Muito obrigado a vocês. Palavras finais aí. Obrigado você, Rafael. Obrigado pelo trabalho que você faz. Obrigado pela oportunidade que você nos dá. Obrigado pela dedicação. Obrigado, Elô, por tudo, pela parceria, amizade, pelos conselhos, por tudo que você faz. E obrigado a todo mundo pelo tempo, pela dedicação. Acho que vocês, as pessoas, estão fazendo o que tem que ser feito, que é cuidar dos seus próprios investimentos, buscar conhecimento, porque esse negócio de terceirizar para o governo não dá certo, não. Excelente. Elô? Eu queria parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho. Assim, acho que definitivamente você faz chegar ao investidor pessoa física, aquele que, no fundo, várias vezes está melhor assessorado por conta própria do que, enfim, e pelo trabalho que você faz de chegar a informação a eles. Acho que isso é muito legal, super legal o seu evento. Eu assisti ontem uns pedaços atrasados no YouTube, mas, assim, fantástico o evento. Luiz, obrigada pela parceria. Acho que foi um ano que a gente toca o ano muito junto. Eu falo com o Luiz em grupo e telefone sempre. E acho que é muito legal, assim. Então, eu quero agradecer por me colocar junto com um amigo. E, assim, o pessoal está perguntando, gente, minhas empresas que eu escolhi é Simpar e Ambipar. Acho que eu não fui muito clara. Simpar é SIM, de SIM, H3, e Ambipar é AMBP3. Então, assim, eu queria de verdade parabenizar você pelo trabalho, Daniel também. Acho que a parceria de vocês é realmente muito legal e agrega muito para o pequeno investidor. E sucesso aí, e muito obrigada pelo convite. É uma delícia estar aqui sempre. Obrigado, foi fantástico.